Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso episódio número 32 aqui no nosso podcast O Pai Old School. O meu nome é Rafael Henriques e hoje nós vamos falar sobre como o sistema escolar não foi feito ou não tem se tornado amigável o suficiente para meninos. E assim, há um tempo atrás eu estava comentando sobre algumas coisas de mentalidade voltada para trabalho, né, no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá, me acha lá o.pai.oldschool no Instagram. E sobre trabalho, empreendedorismo e tal, sobre questão de ter mais tempo, né, para família e tal, eu estava argumentando que na verdade, o caminho para isso é empreender, né? Mas só que isso costuma ter um começo muito difícil, então é complicado às vezes. E aí no final eu deixei uma sugestão de vídeo de um cara chamado Baster. Na verdade é um apelido, eu acho. É um cara que fala de mercado financeiro, mas ele escreveu um livro chamado O Sonho Mais ou Menos Grande. E ele fez uma série de vídeos no YouTube, um vídeo para cada capítulo do livro, e esse é o vídeo correspondente ao capítulo um. E na verdade, esse vídeo ele é melhor do que todo o livro, pegar o livro mesmo em PDF, né, que é como ele comercializava. Esse vídeo especificamente ele é melhor do que o livro como um todo e melhor do que todos os outros vídeos dos outros capítulos. Então, na verdade, você pode ficar só por ali mesmo que já tá bom. E aquilo me marcou muito não só pela questão da visão de trabalho, né, que ele tem lá. Não vou ficar aqui gastando tempo para explicar isso. Você pode ir lá ver o vídeo. Sonho mais ou menos grande, capítulo um. Baster, com 2 T's. Ele fala uma frase lá que eu já tinha... Sabe quando você tem uma ideia assim mais ou menos intuitiva, mas aí alguém vem e condensa aquela ideia numa meia dúzia de frases e aí você fala, cara, é isso. É isso que eu já meio que imaginava, mas não tinha parado para pensar dessa forma. E ele fala... O Buster tem um jeito meio grosso de falar e ele fala uma frase muito interessante. Fala que a escola é um local, escola e faculdade, né? São locais onde você vai emburrecer. Então, se você conseguir, né, que o seu filho saia da escola menos burro do que ele entrou, então já vai ser uma vitória. E, e é isso, né? Assim, a gente tem visto várias vezes isso na prática acontecendo. E é uma tara meio esquisita do brasileiro. Eu acho que não só do brasileiro, o americano tem muito isso também, né? De que tem que formar o filho, tem que ficar, sei lá, não sei quantos anos na escola e tal. Parece que nós estamos ainda nos anos 50, nos anos 60, onde a escola era o único lugar onde se podia adquirir conhecimento, sabe? E isso me preocupa um pouco, porque as coisas mudaram muito de um tempo para cá, principalmente depois da internet, né? Eu tenho um primo que há muitos anos trabalha, ele é professor de física, há muitos anos ele trabalha na internet já, ele dá aula, eu acho que ainda no colégio, mas ele faz um trabalho fantástico na internet que tem o curso dele que é preparatório para o Enem, por exemplo. Então você compra lá o curso e tem as aulas todas, todos os exercícios, planilhas, apostilas, tudo. Então, assim, no final das contas, se você se organiza com seu filho, hoje em dia, em 2022, a escola se tornou um negócio totalmente obsoleto, né? Até nesse vídeo o Baster fala que se um viajante do tempo de 1800 e alguma coisa viesse para cá hoje, a única coisa que ele ia entender é a escola, porque é exatamente igual. E a escola tem isso, né? É uma coisa que é totalmente retrógrada e continua sendo e provavelmente vai continuar sendo. Só que não é esse exatamente o ponto que eu queria levantar, que apesar da escola no geral já ser uma porcaria muito grande, e aqui eu não estou falando em relação aos professores, que a grande maioria deles eu imagino que sejam esforçados e tentem realmente fazer um bom trabalho e tal, mas é que o sistema como um todo ele é muito engessado e muito cruel, inclusive com aqueles que tentam fazer um pouco diferente, um pouco melhor. Então, na real, assim, não adianta muito a gente ter só professores muito dedicados, porque a coisa toda vai ladeira abaixo, né?
Até o método de alfabetização que é utilizado é um método muito esquisito, assim. Os meninos aqui em casa são novos, né? Mas eu já estou acompanhando algumas coisas de alfabetização e é impressionante, assim, parece que é feito para emburrecer de verdade. Mas mais do que isso, mais do que a escola como um ambiente de emburrecimento coletivo, para os meninos ainda é pior um pouco. Porque essa noção de que a gente precisa botar as crianças dentro de uma sala, na frente de um professor, quietas, sentadas, durante 4, 5, 6, aí tem escolas integrais, né, que aí você fica 8 horas dentro da escola e tal. Essa ideia é completamente absurda quando você pensa em meninos. Porque as meninas, elas, no geral, elas ainda conseguem ter uma disciplina um pouco melhor, voltada para estudo, né? Mas os meninos, em geral, eles são mais agitados mesmo. Eles são mais inquietos. Então, o que esses meninos precisam, na verdade, seria uma carga muito maior de atividade física, por exemplo, de esporte, de coisas um pouco mais arriscadas, coisas um pouco mais que envolvam energia, né? Gasto de energias, brincadeiras brutas de pegar, jogar, correr atrás, jogar as coisas um no outro. Na minha época tinha muito guerra de giz, né? O professor entrava, né, dava aula e deixava o giz assim no quadro, a gente pegava e enchia o bolso. Na hora que dava o intervalo do recreio lá, a gente ficava perseguindo uns aos outros, tacando giz. De vez em quando acertava quem não podia e tal, faz parte, né? Mas esse tipo de coisa é muito mais interessante para o menino do que ficar sentado na sala de aula estudando. E os meninos, eles têm esse componente social importante, né? A questão da coisa física. Socialmente, você tem o status do menino voltado para a atividade física. O menino, ele não ganha respeito entre os outros meninos porque ele foi bem na prova de literatura. Talvez para as meninas seja mais importante, mais comum. Mas para os meninos ele vai ganhar status se ele for artilheiro do time, se ele for o melhor jogador, se ele for o cara enfim, que cara que joga a pedra no lugar mais alto, o cara que acerta mais giz nos outros. Isso dá status, né, socialmente falando, para os meninos. E aí ontem eu comentei sobre a questão do videogame, eu citei um livro de um pesquisador americano chamado Leonard Sachs, e ele traz 5 motivos pelos quais os meninos estão totalmente desmotivados nos Estados Unidos. E eu citei a questão do videogame, que é um fato. Tem outras coisas, como medicamentos estimulantes, eu citei isso também no episódio de ontem. Se você não viu, assiste lá, que é muito importante. Tem bastante coisa sobre videogame lá. Mas o sistema escolar como um todo, ele é um dos 5 pontos. E ele cita uma história muito interessante de uma escola, porque ele é do norte do Ohio, né? Ohio é um estado americano que fica quase na divisa com o Canadá e é muito frio. Então é muito comum nessas épocas mais frias do ano, nesses locais, que tenha muita neve. E é muito comum que os meninos nessa época do ano façam guerras de bola de neve. E aí nesses estudos que ele começou a fazer, ele começou a perguntar para os pais se as escolas dos filhos deles estavam permitindo, por exemplo, guerra de bola de neve nos arredores da escola, né, no pátio da escola e tal. E a resposta foi unânime que não, que isso era um problema porque é um comportamento tóxico, que o menino que joga bola de neve no outro, ele fica agressivo, e aí a gente tem que podar isso para ele não ser um adulto violento, sabe? Esse tipo de engenharia social que é feita. Então, assim, para os meninos, eles vão sendo podados de formas muito absurdas. Outro caso que ele conta também lá no livro, do sistema escolar tá completamente absurdo, é da suspensão de dois meninos adolescentes, pré-adolescentes, né? Que eles foram punidos porque um tava... Olha que maluquice, cara. Um tava atirando, assim, fazendo uma armazinha com a mão, fingindo que tava atirando no amigo, aí o amigo fingiu que tomou o tiro, meio que saiu rolando, assim, e depois fingiu que pegou uma flecha e jogou isso, assim, no ar, né? Não tinha nenhum perigo real. Eles estavam fingindo que estavam atirando um nos outros, assim. E aí
tem toda essa questão de assassinatos em massa, né, que o pessoal tem muito medo lá nos Estados Unidos e que é um perigo real, é um fato, acontece com mais frequência do que a gente gostaria de ver acontecendo. E aí o que acontece é que então as escolas começaram a proibir brincadeira, por exemplo, de polícia ladrão, que você pega o dedinho assim da criança e a criança finge que tá atirando no coleguinha. Então, assim, são coisas muito absurdas e que não vão melhorar. O caminho que a gente está indo em todos os sentidos, em todos os setores da sociedade, é de castração dos mecanismos naturais de diversão e de extravasamento dos meninos. Isso não vai acontecer. Ele cita até assim, cara, é muito fácil resolver esses problemas de desestímulo dos jovens, meninos, né, jovens com a escola. Começa a colocar coisas físicas para acontecer. Começa a estimular torneio de artes marciais. Ele falou assim, cara, tem uma coisa que a gente podia fazer em qualquer escola e que é custo zero e que dá trabalho quase zero também. Faz um torneio de arremesso de bola de neve. Fica um de um lado, outro do outro. Quem acertar mais o outro num espaço de, sei lá, tantos minutos, ganha. E aí passa a próxima fase e tem o campeão de bola de neve na escola. É um negócio assim simples de fazer, tem problema nenhum com nada. Daria para ter um estímulo maior para os meninos para se relacionar melhor com a escola, mas o caminho que estão tomando é o exato oposto. E aí a última referência que eu queria trazer aqui é um filme chamado Como se tornar o pior aluno da escola, que é muito engraçado. Assistam, mas não assistam com as crianças, que não é um filme para criança. É um filme do Danilo Gentili sobre... Assim, ele escreveu um livro, mas na verdade o livro que ele escreveu era as merdas que ele fazia na escola. Então ele tinha um livrinho com os planos dele de explodir privado e tal. Isso é real. O Danilo tem esse livro. E aí romancearam esse, né? Fizeram um romance, fizeram com o diretor lá do filme pegou, fez uma história, fez um roteiro. E aí é baseado em fatos reais da história do Danilo. Mas assim, é só as merdas que ele fazia na escola. E tem um personagem lá, inclusive é feito pelo ator que fez o Kiko do Chaves, o Carlos Villagrán, que é um diretor que é esse diretorzinho limpinho, assim, esse cara que quer esterilizar o mundo, que quer deixar as crianças dóceis e quietas, não sei o quê. Então a escola tem umas coisas do tipo assim, agora a gente só tem coxinha vegana, agora a gente só tem não sei o que, agora a gente proibiu o bullying, então aí tem uma plaquinha lá, estamos há não sei quantos dias sem bullying, aí todo mundo tem que estar quietinho e não sei o que. Então, isso é uma sátira, o filme é até bem antigo, assim, eu acho que é de 2015, se bobear, 2000 e alguma coisa assim, já tem bastante tempo o filme, mas é um representativo muito fiel, assim, do caminho que a gente está tomando. E aí o Danilo ensina os dois Zé Manés lá, que os caras acham os livros, né? Os livros do Danilo. E aí eles começam a correr atrás. Aí acham o Danilo, e aí o Danilo passa então a ser uma espécie de tutor deles na hora de fazer as merdas que tem que fazer lá na escola. E os dois eram, no início do filme, dois Zé Ruelas, e o arco dos dois personagens é chegar no final do filme sendo crianças normais, crianças que fazem arte, que fazem bobeira, que fazem besteira, que faz coisa errada, que, né, se mete em confusão, enfim, sendo crianças normais. Então, essa é a história do filme. Deixo aqui de sugestão para vocês. Então, tome muito cuidado na hora de endeusar escola, tá? Não é por aí, cara. No final das contas, faz muito pouca diferença se é uma puta escola com um baita de um renome na cidade, se é a escola mais cara da cidade. Não, meu filho tem que estudar na melhor escola que não sei o quê. Aí tem uma puta encheção de saco com uniforme, aí tem não sei o que, tem um monte de regra, e aí a criança, cara, olha só, na boa mesmo. O ideal é nem levar. O ideal é deixar o seu filho mais perto de você possível, para que você passe valores e etc. E tudo que precisar da parte técnica, de, por exemplo, eu preciso estudar física.
Então você vai para o YouTube, você vai para um curso de um professor de física que vai pegar o conteúdo, vai ter uma plataforma, você vai lá e assiste, o menino assiste e é isso aí. E faz isso para algumas outras matérias, matérias de humanas no geral dá para estudar em casa sozinho, é só pegar o cronograma e, né, enfim. Isso é a minha opinião, tá? Não estou falando que isso é para todo mundo. Estou dizendo assim, dá para fazer de um jeito legal, de um jeito satisfatório, porque no final das contas o que importa, né? Se o seu filho quer ter uma profissão que exige um diploma, beleza, tem que pegar o diploma e tal, você faz ali o que tem que fazer, pega o diploma e pronto. Agora, não fica romantizando escola, cara, porque é um ambiente que tem ficado cada vez pior para as crianças. Na minha época já era uma porcaria, tem lembranças terríveis da escola, uma época muito complicada para mim, assim, por vários motivos, e vem piorando. Eu fiz o ensino médio, se não me engano, em 2001 até 2003 e tal. Imagina 20 anos depois, né, como é que as coisas estão. É o tipo de coisa que eu acho que não acrescenta tanto para criança. Fala assim, ah, mas e a socialização? Cara, criança, assim, o correto de criança é socializar no mundo real. E que tipo de socialização é essa que você bota um monte de criança da mesma idade, da mesma faixa etária, com o mesmo conhecimento, junta numa sala e chama isso de socializar? Você pega aqui o Rafa, por exemplo, a gente passeava com ele bastante aqui de noite. Porra, ele foi na academia outro dia me buscar ali. O pessoal da academia brincou com ele até, fez lá as bobeiras dele lá, fazendo as coisas. O pessoal já gosta dele, já conhece, ele já chama ele pelo nome. O pessoal do barzinho aqui do lado, da quitanda, de não sei o quê, vários comércios aqui na região, uma cidade pequena aqui, já conhecem ele, já brincam com ele, já gostam dele, ele é bem recebido onde ele chega, porque ele é simpático e tudo. Então, passando mais tempo com essas pessoas, agora não vai dar porque a gente vai mudar daqui, né? Mas assim, tendo uma referência que é a família, depois tendo os amigos da família e convivendo com as crianças desses amigos da família e com os adultos, isso é uma socialização 1000 vezes mais eficiente do que na escola. Sinceramente, e tem um outro estudo só para fechar aqui, que esse cara cita também, ele falando que as crianças nunca na história da humanidade conviveram entre si sem um adulto por perto tanto tempo do dia. Então, crianças de 10, 11, 12, 13 anos ficam juntas sem um tutor adulto por perto mais tempos por dia do que nunca se ficou na história. Então, o que acontece agora é que você não tem mais a presença paterna ou de um avô, de um tio, de alguém para orientar essas crianças. O professor, coitado, eu sei porque a minha mãe foi professora, as coisas escabrosas que acontecem dentro de sala de aula, de agressão até. Então, assim, nem vou considerar, porque é até sacanagem com o professor. Não é função dele ficar sendo tutor de criança, ele tem que ensinar a matéria e pronto. Mas assim, a socialização fora, no mundo real, fora da escola, e aí inclui isso uma arte marcial, um outro esporte, pode ser, sei lá, futsal, alguma coisa depois de mais velho, né? Musculação, natação, enfim, isso tudo é socialização 1000 vezes melhor do que o ambiente escolar, que é 100% artificial. Você nunca vai ter uma situação real na vida dessa criança onde ela só conviva com pessoas da idade dela, da turminha dela, do bloquinho dela e aquelas pessoas ali juntas de forma artificial dentro de uma sala. Isso, no ambiente de trabalho você vai conviver com gente mais velha e mais nova, na arte marcial vai ter gente mais velha e mais nova, na academia vai ser assim, no curso de inglês vai ser assim, talvez, né? Então não vem com esse negócio de socialização, que esse é um argumento muito, muito ruim e não apaga totalmente, assim, 100% não apaga o quão ruim tem sido a escola para os meninos, tá? A gente pode falar disso depois com mais calma, mas o recado de hoje era esse. Então, muito obrigado e até a próxima.